que você quis dizer, quando entra-se com a medida, é feita a impugnação na sequência, por meio, e aí já há a citação, tá certo? Para que o requerido, eventualmente, essa impugnação seja o agravo. Então, ele já foi citado aí. Daí a explicação de não haver necessidade de citação, mas somente intimação. E aí, no prazo de 30 dias, ou aquele estabelecido pelo juiz, que pode ser menor, inclusive, né? Ou estabelecido pelo juiz não diz se será maior ou menor do que 30 dias. Ou a gente pode interpretar que 30 dias seria o prazo mínimo e o juiz poderia estabelecer outro. Enfim, isso é outra situação. Eu acho que pode ser qualquer prazo, né? Mas, desembargador, o senhor me permite só para esclarecer. A dúvida não seria qual é o prazo que o autor tem para formular o pedido, o principal, e sim qual o prazo que o réu tem para apresentar a defesa. Não, aí é apresentado, porque aí o prazo diz respeito à apresentação da ação principal. Tá 30 certo? dias. E aí o prazo de contestação. Eu vejo que seria, aí aplica a regra geral, porque aí o processo vai ter o prosseguimento. Eu acho que aí o processo vai prosseguir. Apresentado o pedido principal, vai ser intimado para apresentar a contestação aí no prazo de 15 dias. Eu acho que deve ser, aí segue o rito principal, penso eu. Este caso é um caso, digamos assim, típico de um fenômeno que seria o seguinte: às vezes a gente, no intuito de simplificar, de abreviar, acaba criando uma norma que vai inspirar dúvidas e problemas. Uma norma que vai inspirar dúvidas e problemas, e de cada dúvida e problema vai acabar tocando mais um agravo em cima. E toca recursos. Porque, aliás, aqui entre parênteses apenas, uma látere. Esta ideia de que o projeto diminuiu muito o número de recursos, com todas as vênias deste mundo, não corresponde à realidade prática. Por exemplo, o agravo, agora é verdade, tem uma norma que diz que as decisões interlocutórias não precluem. Aliás, o Código diz que as questões não precluem. Não é as questões, eu estou procurando. Que não preclui a decisão. Questão é outra coisa. A decisão proferida sobre a questão não preclui e pode ser reeditada depois, sentença, apelação, etc. Muito bem. Acontece que o Código mantém, o projeto mantém, como não poderia deixar de manter, o agravo para aqueles casos em que há possibilidade de dano, desde logo, etc. E quais são esses casos? Os casos de concessão ou denegação de cautelares, os casos de concessão e denegação de antecipações de tutela. Ou seja, na prática, sei lá eu, 70%, 80%, 90% dos casos de agravo estão incluídos nessas exceções. É isso, colega? É isso. Então, na prática, não mudou muito. Porque há certas coisas no processo que estão assim porque estão assim no nosso sistema. Agora eu pergunto, por que no nosso sistema não estão? Por que nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana julga 100 processos por ano? Qual é o milagre? É simples, eles recebem 5 mil, digamos assim, certiorari. Eles fazem uma seleção interna dos assessores, dos clérigos, a seleção interna, e separam. E separam todos os processos que consideram que não há relevância para a União, para o Estado Geral da União. E esses, que entraram 5 mil certiorari, 4.900 vão ser devolvidos para os tribunais federais e estaduais. Simplesmente. Não tem fundamentação maior, não. Não tem recurso, nem agravo, nem isso, nem aquilo. É devolvido e acabou. Os outros 100, que são considerados como relevantes para o Estado da União, nas circunstâncias do momento, que as coisas mudam. Olha o problema do racismo. Lá durante mais de um século, a regra iguais, mas separados, era considerado constitucional. De repente, depois do movimento Martin Luther King, etc., um dia a Suprema Corte disse, olha, vamos mudar. Agora, separado já é uma forma de desigualdade. Então não vale mais,
e as pessoas de cor preta podem sentar no banco da frente dos ônibus. Não é mais só de cor branca. Por quê? Mudaram as circunstâncias, mudou a cultura, etc. Eles entenderam que era tempo da Suprema Corte harmonizar uma questão que já estava causando danos para a União, para o povo americano. Eles podem fazer isso discricionariamente, fica só 100. Se aqui a Suprema Corte também pudesse fazer isso, também podia reduzir para 100. Aqui talvez para 1000. Por quê? Porque nos Estados Unidos a lei material, o direito penal e o direito civil são de competência dos Estados. E aqui é tudo da União. Então aqui a probabilidade de recurso extraordinário já é, por natureza, muito maior. Mas, de qualquer maneira, será que os advogados brasileiros, o povo, etc., compreenderiam o Supremo Tribunal rejeitando 99 mil processos, sem maior justificativa, julgando só 1000? Será que a OAB ia aceitar isso? Será que a opinião pública ia aceitar isso? Será que a nossa cultura de direito continental europeu ia considerar isso bom? Então, é aquela história, cada país tem as suas circunstâncias. Nós estamos aonde? Agora eu já me perdi. Nós estamos falando sobre o que, afinal? O prazo. Ah! Qual seria o termo inicial do prazo? Aí é que está. Isso está gerando, está o termo inicial do prazo, tantas complicações possíveis, que eu ainda acho o seguinte: pelo sistema proposto pelo código, pelo projeto, o que é que se propõe? Temos uma petição, vamos dizer, da antecipação de tutela. E depois concedida a antecipação, ou denegada a antecipação, a parte não precisava entrar com uma ação principal em separado. Ela simplesmente adaptava, fazia uma outra petição, pedindo para continuar. Eu pergunto, mas essa outra petição ia ter que conter todos os fundamentos de fato, os fundamentos de direito, os pedidos que poderiam ser mais amplos, ou quem sabe modificados. Então ia ter que ter uma nova citação, porque o pedido não seria necessariamente o mesmo, a fundamentação não seria necessariamente a mesma. Quando a gente pede uma antecipação de tutela, geralmente é uma providência pedida com urgência e em termos mais sumários. A ação principal é mais pensada, mais fundamentada, mais completa no seu pedido. Eu ainda acho muito melhor dispensarmos certas acelerações, entre aspas, do procedimento e vamos nos manter no procedimento tradicional, que no fim a economia de tempo, se é que vai haver, será compensada, porque não haverá todas essas dúvidas que estão sendo agora aqui formuladas. Ministro desembargador, vou fazer uma pergunta apresentada pelo Alexandre Freire, pelo Twitter. Ele pergunta: como ficará a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal, no recurso especial e no recurso extraordinário, no novo CPC? Pois é, muito interessante essa pergunta. Nós estamos com um processo que já está em recurso especial no STJ. Como é que fica a tutela de urgência? A meu ver, vai ser requerida, o projeto não sei se menciona isso, direto no tribunal. Requerido direto no tribunal, o relator, até aí não tem problema nenhum. O que tem problemas e não estão resolvidos no projeto é no intervalo de tempo entre o ajuizamento do recurso especial e a admissão do recurso especial. O recurso especial, às vezes, fica pendente perante a assessoria do tribunal durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? A assessoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem normalmente 20 mil processos, 20 mil recursos especiais para examinar. Então pode levar meses. Neste intervalo surge uma situação que exige uma tutela de urgência. Vai requerer para quem? Uns estavam requerendo para o STJ. O STJ diz: não foi admitido. O recurso ainda não está sob a nossa jurisdição. Então quem vai ser? Aí foram baixadas 2 súmulas
dizendo que é o presidente do tribunal de origem quem vai decidir. Esta é uma criação do tribunal. Alguém tem que decidir. Então, o STJ criou, o Supremo, no caso, criou uma norma de direito material dando competência ao presidente do tribunal. E aí surgiu outro problema. O presidente do tribunal decide, e essa decisão é irrecorrível. E se for recorrível, se recorre perante quem? Normalmente, dos agravos internos do presidente do tribunal, o recurso é para o tribunal pleno. O que seja, vai para as calendas gregas, porque o tribunal pleno é um órgão de difícil julgamento, um pé de vista para tudo e cheio de questões. Não convém. Então, eu estou propondo, numa dessas emendas que eu já me perdi aqui, eu estou propondo que, nesses casos, seja decidido pelo presidente do tribunal de origem, com agravo para quem? Para a Câmara ou a turma que julga a causa. Pelo menos é um órgão fracionário e que dará uma solução mais rápida. Mas acho que é o que se quer, não é? Não vejo esse problema. Eu acho que a solução o correto seria, o projeto prevê que as medidas de urgência deverão ser requeridas quando o processo já saiu da jurisdição do juízo inferior, imediatamente ao juízo superior. Então, isso já está no próprio projeto. E eu só queria ratificar o testemunho, quando o senhor falava da tutela de evidência e do agravo de instrumento, 90% dos pedidos hoje são em cima de tutela tutela de urgência. Então, o agravo vem em cima disso. Nós não vamos, é um engano, como o senhor falou, é um engano a gente achar que vai diminuir o número de agravo. Não vai diminuir, porque eles são exatamente em cima das tutelas de urgência. Tudo é pedido com tutela de urgência. Então, é um engano pensar isso. Agora, para fazer o fechamento, a palavra está aberta ao público para 2 perguntas. Quem desejar fazer uso da palavra, é só levantar a mão. Boa tarde a todos, meu nome é Carlos. Eu queria fazer uma consideração dizendo o seguinte: muitas das questões que travam hoje o judiciário, que a gente vê e se comenta muito também, é porque no âmbito dos estados, dos municípios e da própria União, se recorre bastante. Para tudo quanto é tipo de coisa, mesmo os entes federados, sabendo que aquele caso já foi julgado, e já tem decisão, já tem jurisprudência firmada, já os tribunais já tem súmula, se recorre, não tem jeito. Então, isso abarrota e muito o judiciário. No âmbito da tutela de urgência e da evidência, como propugna aí o novo Código de Processo Civil, hoje em dia, nas antecipações de tutela, né, a gente sabe que o presidente do tribunal, desde que haja o relevante interesse econômico, político, social, ele pode suspender essa antecipação de tutela que hoje se existe aí no meio, né, do judiciário. Eu gostaria de saber dos magistrados, em torno dessa tutela de urgência e da evidência, como é que ela fica em relação aos entes federados. Se existe uma possibilidade real de que se dê celeridade, através até da proposta mesmo que o ministro Atos Guzmão Carneiro falou, de se evitar o processo principal, ou se continuaria da mesma forma. Essa é a minha indagação. Obrigado. Em relação o maior freguês do judiciário é o Estado. É o maior número de processos, e aí o Estado, eu digo União, Estados e municípios, né, que são os que mais têm processo.
previdência social, é